Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Geografia que Posso Tocar, e o motivo do vídeo de hoje é um motivo muito especial. Me recordei lá dos tempos de faculdade, no princípio dos estudos da geografia, no período da graduação, e esse momento de reflexão me fez pensar e chegar a compreender o quanto se evolui com o decorrer do tempo, o quanto se evolui com os estudos. Por que estou falando isso? Porque quero apresentar este livro de Geografia do Brasil do Jurandir Sanches Ross. Uma organização, foi organizado pelo Jurandir. Quem não conhece, é um professor da USP, foi aluno do Aziz Absaber, e ambos pensaram sobre a classificação do relevo brasileiro. E aí, vendo esse livro, e o que eu quero apresentar é a introdução desse livro, que é uma introdução muito bonita, e que naquela época, no período da graduação, me levava, muita coisa eu não conseguia entender. Hoje, vendo esse livro com mais calma e paciência e vivendo essa nostalgia, eu pude perceber como a leitura é fácil, agradável, e pude notar algumas coisas. Um exemplo, eu sempre classifiquei em minhas aulas que o professor Jurandir Ross, ele era geografia física, e ele falava sobre relevos, ele abordava relevos, então sempre fui dessa forma direta. E essa introdução deste livro, Geografia do Brasil, que o professor organiza, ele traz um pensamento que reflete o que eu sempre falei em minhas aulas. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que já gravei falando: a geografia está em tudo, tudo que você olha tem geografia. E por que este livro me fez pensar sobre isso? Porque o professor Jurandir Ross começa a falar sobre a geografia do Brasil, para falar sobre geografia física, abordando justamente esse pensamento. Aqui, logo, quem tem o livro, esse livro é muito conhecido, muito famoso, está aí logo no início do livro. Na página 14 começa o primeiro capítulo do livro organizado pelo professor do Geografia do Brasil. E começa: Geografia da natureza à sociedade. Porque se o professor Jurandir vai abordar a geografia física do Brasil, e a geografia é a ciência que estuda, entende e descreve a superfície terrestre, não dá para falar simplesmente de forma direta da geografia física. Não dá para falar: este professor é geografia física, ele só aborda a geografia física. Quando um professor precisa descrever, ele precisa analisar uma superfície terrestre, ele precisa apresentar características dessa superfície terrestre. Quando nós vamos falar, como no caso aqui do professor Jurandir Ross, da geografia física, do quadro, do relevo do país, de um país como o Brasil, se leva em consideração tudo que de alguma forma influencia sobre essa superfície terrestre, tudo que de alguma forma muda o relevo. Então, a forma como a sociedade se organiza, a forma como a sociedade se apropria da natureza e vai se transformando ao longo do tempo, isso influencia muito na estrutura de relevo de um determinado território. E por isso que eu quero chamar a atenção para essa introdução do livro do professor Jurandir. A geografia da natureza à sociedade. O espaço vital para a sobrevivência humana é claramente delimitado. Então, isso já é muito debatido na geografia, essa necessidade do espaço vital. Aí tem os pensadores da geografia, que são outros vídeos à parte, que nós abordamos cada um deles, e tem um lá que vai falar sobre o espaço vital. Grigoriev, em 1968, denominou extrato geográfico terrestre e o definiu como espaço delimitado pela litosfera como piso e pela estratosfera
onde está a camada de ozônio. Ou seja, a litosfera é a base da atuação humana, e aí a atmosfera, na segunda camada, você tem a camada de ozônio. Então ali se limita como teto. Então o que ele está falando é que aqui nesse espaço o homem vai atuar. Desde o piso, desde a litosfera, desde a crosta terrestre até a camada de ozônio, ok? Então vamos continuando lá. Então, limitado pela litosfera. Neste intervalo de poucas dezenas de quilômetros que vai da parte superior da crosta terrestre até a baixa atmosfera, é onde o homem, bem como os demais seres animais e vegetais, vive naturalmente. É esse intervalo estreito de 30 a 40 quilômetros o palco onde as sociedades humanas se organizam, se reproduzem e promovem grandes mudanças na natureza. Então não dá para falar de relevo sem entender que esse espaço de atuação de todos os seres vivos, não só o homem, é limitado. É delimitado no espaço, até mesmo na superfície terrestre tem as regiões que podem ser ocupadas ou não, mas isso vamos falar mais à frente. Vamos continuando aqui no segundo parágrafo. Na interface que separa de um lado o núcleo terrestre e do outro a alta atmosfera e o espaço celeste do universo, está o objeto máximo de preocupação da geografia. O homem e suas complexas relações vivendo e interferindo na biosfera. Porque a geografia estuda a superfície terrestre, mas o homem é um bichinho que está influenciando em tudo ali. Toda a dinâmica que rege os fenômenos da natureza contidos no extrato geográfico é produto do antagonismo entre as forças geradas pela energia solar que atua na superfície com auxílio da atmosfera e a energia interior da Terra que age na superfície através da crosta terrestre ou litosfera. Ou seja, a crosta terrestre, a litosfera, o relevo, as formas da superfície terrestre, ela vai ganhando características de acordo, é submetido a forças endógenas e exógenas, ou seja, forças internas do planeta e forças externas. Um exemplo de uma força externa modificando a superfície terrestre: a chuva, o intemperismo, a ação humana, ali através do desmatando, construindo estradas. Então são forças exógenas, são as forças que vêm de fora do planeta. E as forças endógenas são as forças internas, como o tectonismo, vulcanismos, são forças internas, são energias internas que vêm para modificando a superfície do nosso planeta. Então, falamos aí forças internas e externas agindo, modelando a superfície terrestre. Então, só aí está dando a dimensão da dificuldade de destinar um pensador da geografia simplesmente como pensador da geografia física. Ele estuda e descreve o relevo. É necessário se entender de um tudo, a geografia está em tudo. O entendimento da verdadeira dimensão e importância do homem como ser vivo e social passa obrigatoriamente pela compreensão das limitações que a rigidez da natureza impõe à sua existência. Apesar de toda a tecnologia e dos avanços para espaços que ultrapassam as altas camadas da atmosfera e que até atingem a Lua e planetas do Sistema Solar. O lugar comum dos homens é a superfície terrestre. O homem pode avançar em tecnologias, em conhecimentos, mas vida como nós conhecemos precisa de hidrosfera, atmosfera e litosfera, ou seja, rocha, água e gases. Então, o lugar do homem ainda é na superfície terrestre. Há que lembrar que não são todas as áreas da superfície terrestre que podem abrigar naturalmente o homem. Há dificuldades impostas pelas geleiras, pelas massas oceânicas, pelos desertos, pelas montanhas elevadas e pelos pântanos. Com a tecnologia e muitos investimentos, o homem de fato pode sobreviver além desses limites impostos pela natureza.
Isso, entretanto, só ocorre quando há interesse político, científico ou ainda viabilidade econômica. Em outras palavras, quando por alguma razão há necessidade de ganhar espaço para as atividades socioeconômicas e políticas. Ou seja, o espaço do homem é a superfície terrestre. O espaço do homem é da crosta até a segunda camada da atmosfera. É ali que ele interage, é ali que ele transforma, é ali que o fruto das suas relações aparecem. E a superfície terrestre é o palco disso tudo. E esse espaço, o que o homem pode se distribuir na superfície terrestre é muito limitado, é pequeno. As terras emersas, que são os continentes, tem pouca terra, dessa pouca terra tem deserto, tem montanha, tem florestas, tem regiões inóspitas como os polos, as regiões geladas, e tem ainda as regiões solos improdutivos, tem uma série de coisas. E que o capital vem sempre ajudando o homem a ganhar espaço, desde que esse espaço atenda a necessidades socioeconômicas e políticas. Aí sim se consegue ampliar o espaço para a ocupação do homem. Então a geografia está em tudo, a geografia está em todas as partes, pois a geografia aborda essa questão do homem e o seu espaço vital. É objeto de preocupação da geografia de hoje conhecer cada dia mais o ambiente natural de sobrevivência do homem, bem como entender o comportamento das sociedades humanas, suas relações com a natureza e suas relações socioeconômicas e culturais. É, portanto, de interesse da geografia compreender como cada sociedade humana estrutura e organiza o espaço físico, territorial, em face das imposições do meio natural, de um lado, e da capacidade técnica, do poder econômico e dos valores socioculturais do outro. Os grupos sociais, por mais autossuficientes e simples que sejam, não conseguem sobreviver de forma absolutamente isolada e estabelece uma teia complexa de relações socioeconômicas e culturais. Essa intensa troca de conhecimentos, mercadorias e moedas é determinada pelas necessidades reais e pelas necessidades criadas que na atualidade cada dia mais se intensificam. Esse complexo jogo de relações locais, regionais, nacionais e internacionais é de absoluto interesse do conhecimento geográfico, pois essa teia, essa tela de relações, desde os povos tradicionais que vivem quase um isolado, que é difícil falar de viver isolado em um mundo como hoje, se formam essa sociedade interligada e ela é de pleno interesse da geografia, pois é evidente que a forma como essa sociedade, essa teia se desenvolve, vai influenciar na forma como interagimos com o nosso espaço vital, com a crosta terrestre. A organização da sociedade na agricultura e na indústria, a dinâmica demográfica, o crescimento e a organização das cidades, suas causas e consequências fazem parte da preocupação da geografia. A geografia de hoje deve entender cada vez mais o que acontece com o processo de distanciamento socioeconômico de um lado e as necessidades reais de preservação da natureza do outro. O produto de soluções alternativas para o desenvolvimento econômico, como justiça social e racionalização do uso dos recursos naturais e que atenue impactos ambientais, é o rumo a ser perseguido pelas sociedades atuais e futuras. Isso deve ser objeto de preocupação da geografia, ajudar a encontrar o caminho para o desenvolvimento sustentável. Então, começa assim. Esse é o primeiro capítulo, que o livro organizado pelo professor Jurandir Ross, Geografia do Brasil, começa. E aí esse final, isso deve ser objeto de preocupação da geografia, ajudar a encontrar o caminho para o desenvolvimento sustentável. Porque o planeta tem uma limitação na produção de recursos naturais. E ainda tem o lixo. E a população só aumentando, o consumo só aumentando, essa forma de consumo. Então, tudo isso que falamos, tudo isso tem um impacto sobre a superfície terrestre.
E aí a frase, para que serve a geografia? O aluno faz muito essa pergunta, para que serve a geografia? Então, essas 2 linhas, isso deve ser objeto de preocupação da geografia. Ajudar a encontrar o caminho para o desenvolvimento sustentável. É isso aí, galera. Fica aqui por hoje, mostrando aí mais uma vez a capa do livro. Essa aqui é a 6ª edição. Deve ter algo mais atualizado, mas um livro muito bom. E como vou utilizá-lo para compartilhar conhecimento sempre aqui no canal, não deixe de deixar o seu like e um comentário aí falando o que achou e sugestões para novos vídeos. Abração e até o próximo.